Sabe quando você ouve alguém desabafando e pensa, nossa, que exagero, mas responde, poxa, que chato, né? Com cara de paisagem? Pois é, empatia não é isso. Também não é sair chorando junto com todo mundo, nem resolver a vida alheia. Hoje a gente vai falar sobre essa habilidade tão falada e tão mal entendida, a empatia. Eu sou Luna Francis, uma jornalista descobrindo os caminhos da psicologia. Hoje comigo o psicólogo Caio Morales. Vamos juntos descobrir como ela realmente funciona e por que pode ser libertador praticá-la, com consciência e um pouco de filtro. Seja bem-vindo! Obrigado pelo convite, obrigado a todos. Um abraço para quem está escutando a gente. Eu gostaria também de mandar um abraço para todo mundo que está nos escutando. Caio, o que de fato é empatia? Assim, a empatia é um conceito amplo, né, e multifacetado que vai muito além do se colocar no lugar do outro. Envolve processos emocionais, cognitivos e até mesmo neuropsicológicos, né? No córtex pré-frontal envolve esses processos que fazem nós sentirmos essa empatia. E eu acho importante a gente destacar que ela tem 3 pontos, né? Existe a empatia cognitiva, a empatia emocional e a empatia compassional. Essa primeira, a empatia cognitiva, é a nossa capacidade de perceber o que o outro está sentindo. Às vezes a pessoa nem precisa falar, mas olhando para ela a gente consegue perceber que a pessoa está triste ou está animada. E a empatia emocional é quando, de certa forma, a gente sente o que o outro está sentindo. Não sei se você já ouviu aquela frase, eu não posso ver ninguém chorando, que eu choro também. Esse tipo de processo envolve a empatia emocional. E a empatia compassional, que é quando você já percebeu como a pessoa está, já sente de certa forma como ela está sentindo, e aí você vai para o campo da ação. O que a gente pode fazer para mudar a realidade do outro, né? Olha, já chegamos com várias explicações, um contexto. Vi até aí aquela questão do espelho, né? Quando a gente olha para o outro e começa até a imitar um pouquinho, passa até a sentir um pouco daquilo que a pessoa está sentindo, né? Mas, na tua visão, existe uma diferença entre empatia, compaixão e simpatia? Tipo, a pessoa, tudo tá ok, aí é simpatia demais, seria isso? Tem uma grande diferença aí, né? Entre o ser simpático e o ser empático. Acredito que a simpatia vai, de certa forma, ali uma maneira de agradar a outra pessoa, posso dizer assim, simpática, né? Ela tá agradando alguém ou tá sendo legal, de certa forma, o que difere um pouco dos processos da empatia, né? Que já tem mais a ver com compreender o outro ali, né? Acolher o que o outro tá sentindo. E creio que tem essa diferença entre as duas, né? A gente consegue aprender a ter empatia? Eu acredito... Por que não, né? Nós hoje em dia conseguimos aprender tantas coisas. Por que não aprender a se colocar no lugar? Por que não aprender a compreender o outro, né? Porque eu acredito que a empatia é um processo muito mais amplo do que a gente imagina e muito transformador, né? Porque traz benefícios para diversos âmbitos, familiar, do trabalho, e aí seria até um benefício aprender, né, a ser empático para aprender a lidar melhor com o outro, com as questões que vão além da gente, né? Eu estava ouvindo, estudando um pouco sobre o assunto antes da nossa conversa, e eu vi um vídeo muito interessante na internet do Leandro Carnal. Ele que é historiador, professor, enfim. E ele estava, nesse vídeo que eu vi, ele estava falando sobre essa questão que hoje em dia todo mundo quer falar. Quando tá comentando sobre alguma coisa, você não tá ouvindo o que o outro tá falando. Você tá já pensando no que você vai falar sobre você em cima do que o outro tá falando. Aí ele dá até o exemplo. Eu gosto de caju. Aí você responde. Eu gosto de manga. Você não pergunta, você gosta de caju? Mas do amarelo ou do vermelho? E isso me chamou muita atenção porque, de fato, as pessoas, elas
não se colocam no lugar do outro nem para ouvir. Seria isso mesmo? Sim. Tu falando isso me levou a ter uma reflexão, porque um dos maus da atualidade é a solidão, né? Digamos, muitos de nós nos sentimos sozinhos hoje em dia. E aí, creio que isso vá para essa necessidade de ser ouvido e trazer as coisas para si, né? Por exemplo, você fala sobre o que gosta e aí o outro já responde o que gosta, porque parece que nós estamos nessa constante luta, né? Para sermos ouvidos, né? Por isso que eu sempre falo, fazer terapia é importante, ajudaria muitas pessoas, né? Porque é justamente ali um momento que você vai poder ser ouvido, né? Acolhido, de certa forma. Não sei se eu respondi bem a tua pergunta, só entendi o que claro. tu quis dizer. Sim. Respondeu. Mas me diga uma coisa. Empatia em excesso faz mal? Tudo em excesso, né? Traz seus prejuízos. E acredito que empatia em excesso, por exemplo, quando você para de pensar em si e coloca as necessidades do outro à frente das suas, né? A pessoa ali já tá ultrapassando as barreiras da empatia, né? Ela já tá tendo o outro como a sua prioridade, né? E aí, creio que toda situação em que você não é a sua prioridade, né? Já tá ali passível de um adoecimento, alguma questão, né? Por isso, tem os limites, né? Vamos nos colocar no lugar do outro, ajudar até certo ponto, mas reconhecer os nossos limites. Não, eu posso ir ali até certo ponto. Porque a partir de certo ponto já envolve outras questões, já envolve o outro, né? O outro tem que também buscar suas coisas, né? Sim. Não sei se ficou confuso o que eu quis dizer, né? Não, mas se a gente estiver ouvindo, você agora que está ouvindo o nosso podcast, onde é que você tá? Você tá na academia? Você tá dirigindo, indo pro trabalho? Vamos colocar o fone de ouvido, ficar bem aqui, bem atento na nossa conversa, para você entender realmente o que a gente está querendo te passar e como pode contribuir com a sua vida, com o seu dia a dia. Inclusive, existem vários mitos sobre a empatia, né? E ela pode ajudar muito nas relações afetivas, como você mesmo disse, inclusive no trabalho. Sim. E é importante a gente ficar atento a isso para até não ficar sobrecarregado no trabalho, porque vai que a gente está tendo tanta empatia com o outro e acaba que fica essa carga demais pra gente. Sim. Sim, a empatia mesmo como uma ferramenta transformadora da realidade, né? Porque enquanto a gente conseguir compreender o outro, a gente só tem a ganhar, né? E é uma via de mão dupla, né? Porque conforme eu vou me colocando no lugar das outras pessoas, compreendendo o que elas têm, as pessoas também vão me compreender, e aí a relação pode fluir de uma maneira muito mais saudável, né? Eu acho isso muito, muito interessante. E eu acredito que as pessoas elas podem ler mais sobre esse assunto, porque realmente é um desafio dos tempos modernos e a gente precisa aprender a identificar e a ter a empatia com o outro. Isso é um assunto que os pais já podem abordar com as crianças? Com certeza. Por quê? Desde pequenininhos ensinar ali, né? Nesses anos iniciais, a gente sabe o quanto os valores que são transmitidos refletem o resto da vida inteira na criança, né? O quanto é importante ela ter esses valores sólidos de conseguir compreender o outro, se colocar no lugar do outro. E aí eu trago até a reflexão pra gente regionalizar o assunto, né? A gente pensar em empatia no nosso contexto atual. Qual o nosso contexto atual de Roraima, imigração presente, né? E aí a gente... a empatia poderia ser uma ferramenta transformadora nesse sentido também, porque a partir do momento que a gente consegue se colocar no lugar do outro, esse outro que é imigrante, esse outro que tá vindo de outro lugar, a gente vai conseguir acolher de uma maneira melhor, porque hoje em dia a xenofobia, né, tá bem marcante aqui no nosso estado. A gente consegue ouvir muitos discursos de ódio, de pessoas que não estão conseguindo ali se colocar no lugar do outro. E aí atacam esses imigrantes, né, que chegam. E o quanto se a gente se colocasse no lugar deles não seria benéfico? Sim. Se a gente pudesse se enxergar... Imagina se fosse a gente que tivesse que sair do nosso país. A gente ia estar gostando de ser maltratado no país alheio. E a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Por que não acolher? Porque, às vezes, uma palavra ali...
um bom dia que você dá, um gesto simples, que também é empatia, já transforma. Às vezes é o único bom dia que aquela pessoa vai escutar. Às vezes é a única palavra de legal que aquela pessoa vai escutar no dia todo, né? Tá vendo que a empatia vai muito além de ver o outro com outros olhos, né? Inclusive, nesse mesmo vídeo que eu falei mais cedo, que eu vi, porque eu tô mencionando ele, gente, porque eu achei muito legal. Ele trouxe vários exemplos. E ele falou da questão da dor. Que quando um chega, aí fala, eu tô com dor de cabeça. Aí o outro diz, eu tô com dor de barriga. Aí já vem o outro e diz, eu tô com dor no pé. Aí fica uma competição de quem tá com mais dor. Mas, de fato, só quem vai sentir a dor é a pessoa que tá sentindo. Exatamente. Por mais que ela tente explicar por que tá doendo, como tá doendo, onde tá afetando, a outra pessoa jamais vai conseguir sentir a dor que aquela pessoa tá sentindo. Aí fica a reflexão de realmente a empatia é você saber que aquela pessoa tá sentindo dor de alguma forma e não julgar. Seria isso? Exatamente. Entender o outro, né? Ali amplamente. Aquele olhar livre de preconceitos, de coisas que a gente traz. Olhar o outro ali genuinamente como humano. Justamente para se colocar melhor no lugar dessa pessoa, né? A empatia ali eu vejo até como uma ferramenta terapêutica, já puxando pro meu lado da psicologia. Bora falar da psicologia. Já a empatia como ferramenta terapêutica, porque se o psicólogo não se colocar no lugar daquele paciente, não compreender aquele paciente amplamente, né? Como que ele vai ajudar de fato? Se a técnica que eu tô usando não faz sentido pra mim, por que vai fazer sentido pra aquela pessoa, né? E tudo isso, e se colocando no lugar dos outros para ampliar essa compreensão, né? Perfeito. E esse cuidar terapêutico também. Então, você é psicólogo há quantos anos? Eu me formei recentemente, agora no finalzinho de agosto de 2023. Como é que... Não é tão recente, não? Vou fazer 2 anos formado agora, em agosto. É difícil entender que estamos em 2025 já. Eu também ainda não entrou na minha cabeça, que inclusive já estamos finalizando maio. Verdade, já final aquela música do Que de Abelha vem na minha cabeça, maio já está no final. Eu não sei em que momento você está ouvindo essa conversa. Pode ser no final de 2025, no início Enfim, uma vez na internet, está no mundo, tá para sempre, né? Mas o tempo passou e eu gostaria de saber como é que ao longo da tua trajetória você fortaleceu a tua empatia. Assim, né? Mesmo antes de me formar, sempre me alinhei com abordagens que eu via a empatia presente, né? Tanto que eu fui logo pra fenomenologia, que isso é muito, muito presente. Tem um olhar fenomenológico que envolve a empatia. E aí, quando me formei, não foi diferente. Na minha primeira atuação, foi com professores no interior do estado, né? Eu atendi a professores em Iracema. E ali já me acendeu isso, me colocar no lugar daquelas pessoas. Porque ir pra lá, pro interior, eu entendia outras realidades, coisas que furavam a minha bolha, que não passavam pela minha cabeça. Tipo, a gente passa a graduação aqui naquela bolha, né? Naquele mundinho Boa Vista, aí se forma e vê outras realidades e outras maneiras de experimentar a empatia, né? E isso foi abrindo o meu olhar. Também atuei no CRAS do Cantar, né? Que é o Centro de Referência e Assistência Social, em que ali diariamente nós vemos pessoas que estão, às vezes, em situação de vulnerabilidade, o que move aquela empatia de o que eu posso fazer por essas pessoas, como a psicologia pode ajudar, essa escuta ativa, eu acredito muito na escuta como um poder da terapia, né? Escuta salva vidas, né? Quantas pessoas não estão precisando apenas serem ouvidas, né? Que estão nesse momento ouvindo a gente? Quantas pessoas não estão querendo ser ouvidas? E aí sempre fui nesse caminho de me colocar no lugar do outro, imaginar como eu poderia ir além, ajudar. Até que no final de fevereiro fui para o CAPS de Rorainópolis, onde eu já imergi mesmo no interior, desde lá morei 100%. E aí essa empatia de certa forma me move, me colocar no lugar do outro me move, porque eu vejo, poderia ser eu
No momento atual, tô nessa posição de profissional de saúde mental, mas ali em outro momento poderia ser eu em sofrimento psíquico, né? Por que não? E aí sempre tentando dar o máximo de mim, do mesmo jeito que eu gostaria de ser ouvido, compreendido e acolhido, tento fazer isso com as pessoas que chegam ali, né? Porque num contexto de Rorainópolis, a gente tá falando ali do CAPS, que é o único do sul do estado, né? Que as pessoas se deslocam longas distâncias para chegar lá. Nossa, Caroebe, São Luís, Baliza, todo mundo vai pra... E acaba sendo um grande centro de atenção psicossocial, né? E aí isso me ajuda a entender melhor as pessoas, ver de onde elas vieram. Muitas vêm de tão longe, né? E aí chegar lá fazer de tudo para ser um encontro único e transformador na vida das pessoas. Olha só, gente, que coisa mais linda. Agora, me diz uma coisa. Ok, falamos sobre empatia, falamos sobre as diferenças, os tipos, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, em vários contextos da criança, mas em que momento a empatia passa a me prejudicar, eu passo a ser esponjinha, começa a ser, todo mundo, ok, poxa, e tal, e acolhendo todo mundo e deixando de se acolher. A partir daquele momento em que você já ultrapassa os seus limites, né? Porque a partir do momento em que aquilo tá tomando mais do seu tempo do que deveria, tipo... você não tá mais sendo sua prioridade. A sua empatia tá indo tão além que você já tá tomando as dores do outro como se fossem as suas dores de uma forma negativa, de paralisar você. Na nossa tentativa de abraçar o mundo, acabar se esquecendo, né? Eu acho que nesse momento a empatia pode ter um caráter que não seja tão benéfico para a pessoa, né? Por isso, gente, respeitem seus limites, se cuidem, entendam. Quando a gente começa a entender nossos limites, tudo começa a fluir melhor, porque a gente entende o que é que são os meus limites? O que eu falo, como eu ajo, onde eu estou, e isso é o que tá dentro do meu controle, mas o que o outro pensa, o que o outro faz, o que o outro deixa de fazer, como o outro interpreta o que eu falo, tudo isso foge do nosso controle, né? Vamos respeitar nossos limites, porque um não que a gente fala também é autocuidado, né? É verdade. Inclusive, gente, já tem episódio do nosso podcast sobre como falar não. Olha, esse aí eu tenho que ouvir. Já volte aí a alguns episódios e escute, porque também foi muito rico e trouxe muitas informações legais. A empatia nas redes sociais. Eita! Ponto importante. Hoje em dia. Importantíssimo, gente. Estamos passando muito dos limites nas redes sociais? Eu acho que as redes sociais, esse caráter de estar por trás de uma tela, não estar ali frente com a pessoa, acho que as pessoas acabaram perdendo muito o filtro. Pararam de enxergar o ser humano, um ser humano como eu, com as mesmas necessidades, com as mesmas questões. E aí começaram a idealizar um ser humano como um número de rede social, algo do tipo. E aí, esses comentários que as pessoas fazem, que elas acham que eu tô ali atrás de uma tela, é cômodo, não vai me afetar, mas faz mal até pra quem tá gerando aquele ódio, né? Pra que você tá gerando esse ódio? Qual é o intuito disso? Se não adoece até você mesmo, né? Acho que passou muito dos limites, esse hate, essa onda de ódio coletivo muito comum na internet, né? Parece que as pessoas estão sempre procurando o próximo pra ser cancelado, qualquer deslize mínimo, né? Pra ser atacado. Acho que empatia nas redes sociais é importante. Olha o outro como poderia ser você ali naquela questão. Muitas das vezes a pessoa fala algo que ela já se arrepende em seguida. Todos somos humanos, quem não erra aí, né? Porque a internet trouxe esse caráter os juízes de internet, né? Que sabem o que é certo, o que é errado. E isso é preocupante também, porque afinal, o que é certo? O que é errado? Pra mim, uma coisa pode ser certa, pra outra pessoa não pode ser certa. Tudo isso é muito amplo, né? Acredito nesse debate. Eu acho que nesse momento, quando a gente fala de rede social, a gente tem que pôr a questão. Se vai ofender o outro,
fique na sua, colega. Exatamente. Se é algo que a pessoa consegue notar olhando no espelho, não tem por que você falar. Sim. Todo mundo tem espelho em casa, não é mesmo? Né? Se a pessoa tá compartilhando alguma coisa ali nas redes sociais, talvez seja algo que ela achou legal, que ela achou interessante. Então não fale, não comente, você não vai mudar o mundo com aquele comentário que pode agredir o outro. Exatamente. Né? E porque a gente tem que observar os nossos hábitos como caminhos, né? Se eu vou seguir esse caminho, não vai estar sendo algo bom pra mim. E aí, o falar porque ali, minimamente você se sente superior, de certa forma você pode não perceber, mas parece que é satisfatório falar do outro, né? Mas tá sendo tóxico pra você também, né? Essas comparações, tudo isso é complicado. Até porque, às vezes, também opinar na vida do outro, me corrija se eu estiver errada. Pode deixar. Pode até parecer fácil, porque você não está emocionalmente envolvido com aquilo. Exatamente. Então, é bem diferente você ter a empatia do que ter aquela escuta qualificada. Exatamente. Do que você pegar e só querer opinar na vida do outro. É bem diferente. Você não está emocionalmente envolvido com aquela situação do outro para poder, de fato, pegar e ter soluções mágicas, Exatamente, né? Porque a gente pode até tentar entender, mas sentir, só o outro sabe, né? O que ele tá sentindo, o que ele tá passando, né? Volta para aquele assunto que a gente falou no início, de só nós sabermos onde dói, né? Então, quais seriam os teus conselhos para quem tá nos ouvindo? Primeiro de tudo, pessoal, se cuidem muito, porque é algo que só nós podemos fazer por nós mesmos. Tenham hábitos saudáveis, se coloquem no lugar do outro. Ser empático pode transformar a realidade de outras pessoas, pode transformar seu ambiente familiar, pode transformar seu ambiente de trabalho. O simples fato de você compreender e escutar o outro sem julgamentos pode ser transformador. Acredito que seja esse meu recado para todo mundo que tá ouvindo. Como é que... Quando a gente fala de escuta qualificada, como praticar a escuta qualificada? Ouvir sem julgar. Eu acho que é o principal da escuta qualificada. É tentar entender o que o outro traz com aquela mensagem. Porque, às vezes, uma fala de ódio pode ter muita coisa por trás, né? Tentar observar amplamente o que o outro tá falando. Acho que tudo isso é um caminho de uma escuta qualificada. E qualquer pessoa pode ouvir. Exatamente. Né? Qualquer pessoa pode ouvir e não julgar. E não julgar, perfeitamente. Mas não deixe de buscar a terapia. Exatamente. Não deixe de buscar ajuda profissional. Gostaria de agradecer a sua entrevista, o bate-papo. Amei. Gostei muito das suas pontuações, do que você relatou pra gente. Super válido. E desejo aí boa sorte na tua trajetória. Obrigado, querido. Eu agradeço muito o convite, de verdade. Pra mim, enquanto psicólogo do interior, é muito, muito gratificante estar ocupando esses espaços aqui. E... Como é que é? Qual é a diferença, assim? Existe uma resistência maior no interior do estado? Isso me chamou a atenção. Não, eu acho que a maior diferença é a falta de acesso, né? Porque é mais difícil as coisas chegarem lá. Tem uma resistência maior, um pouco eu acredito. Questões de conservadorismo, achar que o CAPS é lugar de doido, que psicólogo Ainda tem essa resistência a preconceito, do mesmo jeito que aqui também, mas lá é bem marcante, creio. Mas também é muito maravilhoso atuar lá, chegar nessas pessoas. Recentemente fiz uma visita domiciliar no Baixo Rio Branco, levar a psicologia para esses lugares, para mim é muito gratificante. Porque sai um pouco, né, dos centros aqui e mesmo onde as pessoas estão, quem tá precisando de ajuda, sabe? Isso pra mim é muito importante, isso me ajuda muito, essa empatia, né? É gratificante demais. Perfeito.
Caio Morales, psicólogo, muito obrigada mais uma vez pela entrevista. Obrigado pelo convite. Qualquer coisa, estamos por aqui. Hoje nós aprendemos um pouco sobre empatia. Agora eu deixo o convite. Vamos praticar? Colocar isso no seu dia a dia? Vamos? Eu sou Lana Francis, uma jornalista descobrindo os caminhos da psicologia. Eu te encontro no próximo episódio. Até lá, se cuida!